Lucas 5, versículo 27 até o 39. E depois dessas coisas, eu estou com a versão King James, ok? E depois dessas coisas, ele saiu e viu um publicano de nome Levi, sentado na coletoria, e disse-lhe: segue-me. As palavras de Jesus: segue-me, para Levi, Mateus. E ele, deixando tudo, levantou-se e o seguiu. E fez Levi uma grande festa, ou banquete, como vai dizer em outras versões, em sua própria casa. E ali havia uma grande companhia de publicanos e outros que estavam sentados com ele. Mas os escribas deles e os fariseus, em outras versões a ordem está inversa, o que para mim fica mais claro, fica uma leitura mais clara o que o texto está dizendo. Aqui está inverso, aqui na verdade está inverso, que seria: e os fariseus e os seus escribas. Eu acho que isso é importante comentar. Então, tanto os fariseus como os seus escribas, os escribas do partido dos fariseus, estavam lá presentes e murmuravam, criticavam contra os discípulos de Jesus, dizendo: por que comeis e bebeis com publicanos e pecadores? E Jesus, respondendo, tomando a palavra, disse-lhes: os sãos não necessitam de médico, mas aqueles que estão enfermos. Eu não vim para chamar os justos, mas pecadores ao arrependimento. Prosseguindo a questão do jejum. E lhe disseram: por que jejuam os discípulos de João muitas vezes e fazem orações, e semelhante os discípulos dos fariseus? Em outra versão também está mais claro, a expressão está mais suave, mais clara, vamos dizer assim. Está mais nitidamente expressando que até os discípulos dos fariseus fazem assim. Jejuam e oram constantemente. Mas os teus comem e bebem. E ele lhes respondeu: podeis fazer com que os convidados das núpcias jejuem enquanto o noivo está com eles? Mas dias virão em que lhe será tirado o noivo, e então, naqueles dias, eles jejuarão. E ele também citou uma parábola para eles. Nenhum homem põe um pedaço de uma roupa nova sobre uma velha. Do contrário, a nova rasga a ambos, e o pedaço que foi tirado da nova não combina com a velha. E nenhum homem põe vinho novo em odres velhos. Do contrário, o vinho novo romperá os odres e se derramará, e os odres se perderão. Aqui, os odres, em uma outra versão, é chamado de alguma coisa de recipiente de couro. Mas vinho novo deve ser posto em odres novos, recipientes, palavra eu acho que eu falei errado, de couro. E ambos são preservados. E nenhum homem, tendo bebido o vinho velho, quer logo o novo, porque ele diz: o velho é melhor. Atente-se precisamente para esta parábola aqui final, onde ele começa com o pedaço, o retalho, o remendo, que muitas versões vão usar palavras diferentes, mas falando da mesma coisa, do mesmo objeto, de uma veste, de uma roupa nova, que é cortado, rasgado, para emendar, costurar, coser em um vestido, em uma roupa velha.
E depois, seguindo a comparação, a parábola, a analogia, nessa passagem, vem o vinho novo, os odres velhos, e então termina dizendo que ninguém, bebendo o vinho velho, quer logo um novo. Vai querer beber o vinho novo, porque diz Jesus dizendo: o vinho velho ou o velho é melhor. Muito importante atentarmos para esses pontos aqui, fazemos essa ponderação aqui na construção dessa parábola que Jesus faz, terminando esse caso em que os fariseus e seus escribas provocaram toda essa indignação, essa reprovação que eles tiveram com a postura, com a atitude de Cristo e seus discípulos para com os pecadores e publicanos. E aí Jesus, pelo menos na Bíblia, nós vemos esse episódio se encerrar assim, com essa parábola.